Meus irmãos e irmãs, é impossível ignorar a sequência de episódios que mostram o desrespeito da Ivete Sangalo quanto o assunto é fé cristã. Porque não estamos falando de um fato isolado, mas de um histórico de declarações e comportamentos que muitos cristãos enxergam como escárnio aberto ao Deus da Bíblia. E um dos momentos mais lembrados foi quando, em plena festa de carnaval, houve aquela pregação polêmica da pastora Baby do Brasil, a mãe da Sarah Shiva. A Baby do Brasil disse que teria o apocalipse. E a Ivete Sangalo disse que não iria ter apocalipse coisíssima nenhuma, que ela mesma iria macetar o apocalipse. A Ivete Sangalo tratou um assunto tão sério desses, com deboche, com frases que, para quem teme a Deus, soam como afronta direta ao que é santo. E agora, no carnaval desse ano de 2026, muita gente ficou chocada ao ver determinadas cenas no trio elétrico da Ivete Sangalo, ela completamente possuída, com expressões corporais exageradas, caretas, gestos e atitudes que visivelmente foi vista por muitos como uma manifestação espiritual estranha, claramente uma incorporação de algum orixá, algo que nem de longe combina com uma apresentação artística comum. Se não era a possessão demoníaca, a incorporação de demônios, então era um AVC, um derrame cerebral. Mas eu não estou aqui para dar laudo médico nem diagnóstico, mas para fazer uma leitura espiritual, porque quem crê na Bíblia entende que escárnio não fica sem respostas de Deus. Tudo que o homem planta, um dia ele colhe. E quando alguém brinca com coisas espirituais e mexe com o que é sagrado e transforma o nome de Deus em zombaria, Deus ele vem com a sua mão pesada. Isso gera temor em quem conhece a palavra de Deus. Não por desejar o mal a ninguém, mas por saber que Deus ele não se deixa escarnecer. E é justamente por isso que eu trago esse alerta aqui, não como um ataque pessoal, mas como uma reflexão séria sobre limites espirituais, sobre o perigo de tratar o que é santo e sagrado como uma brincadeira ou piada. Mas antes de continuar esse assunto, eu te peço de coração, eu rogo encarecidamente, por favor deixe o like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, porque conteúdos assim como esse costuma ser segurado e enterrado pelo algoritmo. E com a tua interação, com a tua participação, esse vídeo chegará a mais pessoas. E se você quer aprender a trabalhar de forma honesta e segura na internet, usando apenas um celular, o Tom Dimas, que é professor de marketing digital e parceiro aqui do nosso canal, está oferecendo uma mentoria gratuita para te ensinar a vender online sem enganação. Então, fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar direitinho como participar. Irmãos e irmãs, o carnaval virou um palco onde milhares de pessoas escarnecem a Deus sem menor constrangimento, que não querem saber de Deus, não querem saber de limites, não querem saber da santidade e fazem questão de mostrar isso com atitudes, palavras e comportamentos que afrontam diretamente tudo aquilo que a Bíblia ensina. E no meio desse cenário sombrio, onde o pecado é celebrado como uma virtude e onde as trevas são tratadas como diversão inocente, surgem vozes dentro do próprio meio religioso gospel dizendo que dá sim para misturar as coisas, que é possível pular carnaval e ao mesmo tempo adorar a Deus, que dá para servir dois senhores sem consequência nenhuma. E uma dessas vozes é a da pastora conhecida como Baby do Brasil, mãe da pregadora Sarah Shiva, que aparece aí na sua tela defendendo a ideia de que Deus é baladeiro, é folião e que Deus gosta de carnaval e que, portanto, não há problema algum em ir para essa festa e continuar adorando a Deus sendo crente, como se o Senhor dos céus e da terra fosse compatível com esse ambiente sujo do carnaval, cercado de sensualidade e de escárnio. E é exatamente esse tipo de discurso que confunde muita gente, porque soa bonito, soa inclusivo, soa moderno, mas quando a gente olha os frutos, a coisa muda completamente. E é por isso que eu vou mostrar daqui a pouco o que aconteceu com a Ivete Sangalo, porque quando você brinca com o que é sagrado, quando você relativiza o pecado e quando se tenta transformar Deus em mascote de festa, a conta chega. Mas antes disso, vamos ouvir com atenção as próprias palavras dessa pastora para que você tire as suas conclusões com base no que está sendo dito e não do que tentam disfarçar. A palavra de Deus se cumprindo. Eita Deus poderoso, imagina. As pessoas às vezes perguntam, mas como é que pode fazer o gospel no carnaval? Na verdade,
Deus, nosso Pai, é de festa. Vai ser festa no céu o tempo inteiro. Ó, o arrebatamento e o Apocalipse é para dizer o seguinte: o mal vai acabar, galera. O dono do projeto dessa bagunça toda tá chegando e ele é festeiro. O importante é a mensagem, né, baby? Leonardo, nós temos que reconectar com o céu, senão nós estamos ferrados, porque vai acontecer o arrebatamento e nós... A ideia que está sendo vendida aí é mais ou menos a seguinte: que dá para transformar o carnaval em algo gospel, como se Deus fosse um grande animador de festa, como se o Pai Celestial, né, fosse compatível com esse ambiente. E nós vemos aí pregadores tendo a capacidade de dizer que no céu tudo é celebração, é festa, tem festa o tempo todo no céu, que o arrebatamento e o Apocalipse seria apenas o anúncio de que o mal vai acabar e que Deus estaria chegando com clima de festa. E o discurso segue afirmando que o mais importante não é o ambiente, mas a mensagem de que precisamos nos reconectar com o céu para não ficarmos de fora quando o arrebatamento acontecer. Só que esse tipo de fala soa bonito, é animador e até espiritual para quem ouve de forma superficial, porém essa narrativa ignora completamente o fato de que a Bíblia nunca apresentou santidade como sinônimo de bagunça, de festa, mas mostrando que o crente tem que ser separado do mundo, porque não existe compatibilidade de santidade com essa festa carnal. E quando se reduz o arrebatamento a um evento festivo sem arrependimento, sem renúncia, sem transformação de vida, o que se faz não é reconexão com o céu, é a adaptação do céu ao gosto da terra. Algo que pode até empolgar multidões, mas que biblicamente levanta um alerta muito sério sobre confundir expectativa espiritual com entretenimento religioso. E quando a gente se levanta contra esse tipo de pensamento, logo vem os rótulos, né? Quadrado, radical, fundamentalista religioso, como se obedecer à Bíblia fosse defeito. Mas a própria palavra de Deus é direta e não deixa margem para malabarismo espiritual quando diz para não nos colocarmos em julgo desigual com os infiéis. Porque não existe sociedade possível entre justiça e injustiça. Não existe parceria entre a luz e as trevas. E quando nos colocamos em oposição a isso, nos chamam de ultrapassados, religiosos demais, como se a fidelidade à palavra de Deus fosse defeito. Mas a verdade é que não somos nós que estamos dizendo isso. É a própria Bíblia Sagrada que deixa tudo isso muito claro, quando afirma que não devemos nos prender a um jugo desigual com os infiéis. Porque não existe como fazer sociedade com injustiça. Não tem como ter comunhão com as trevas. Para quem ainda acha que isso é força de expressão, o exemplo do jugo explica tudo de forma simples e didática. O jugo é aquela estrutura de madeira colocada sobre dois animais para que eles puxem juntos, lado a lado, no mesmo ritmo, na mesma direção. Só que esses animais precisam ser valentes em força, e tamanho e resiliência. Porque quando um é mais forte e o outro é mais fraco, ou quando cada um puxa para um lado, o jugo entorta, machuca os animais. E simplesmente o trabalho não presta, a terra não é arada direito. A lavragem sai torta e o esforço é desperdiçado. E espiritualmente acontece exatamente a mesma coisa quando alguém tenta andar com Deus e ao mesmo tempo se alinhar com práticas e ambientes e ideias que negam tudo o que Deus é. Porque enquanto um lado puxa para a santidade, renúncia e obediência, o outro lado puxa para a relativização, prazer da carne e escárnio do que é sagrado. E o resultado não é equilíbrio, é confusão. É um evangelho deformado, sem poder, sem transformação e sem frutos. Um cristianismo torto que tenta agradar o mundo sem perceber que no fim das contas acaba desagradando a Deus. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo de forma simples e direta. Não caminhe lado a lado com quem não anda na mesma direção espiritual que você. Não se coloque no mesmo passo. Não tente puxar a mesma carga. Porque não existe maneira de agradar a Deus vivendo em um jugo desigual com aqueles que andam na impiedade. E isso aqui não é opinião pessoal, é princípio bíblico, é orientação clara da palavra de Deus. Só que hoje esse ensino tem sido ignorado de forma escancarada. E a prova disso está aí diante dos nossos olhos. Quando vemos uma cantora igual a Baby do Brasil, que se diz pastora e cantora gospel, extremamente famosa, né? Talvez uma das mais conhecidas do país, sendo convidada ano após ano para abrir carnaval sempre no mesmo palco, no mesmo ambiente, na mesma festa que exalta a carne e o pecado
e o escárnio com o que é sagrado. Tem alguma coisa errada e ou ela está certa e a Bíblia está errada, ou a Bíblia está certa e ela está errada. O mais grave não é apenas ela aceitar esses convites, porque cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. O mais assustador é ver pastores que se dizem líderes espirituais, homens que deveriam ter o discernimento espiritual, convidando essa mesma cantora e pastora para cantar nas suas igrejas, como se nada estivesse acontecendo nos carnavais, como se fosse normal servir a dois senhores, dois deuses ao mesmo tempo. Como se fosse possível estar no altar de Deus num dia e no palco do Satanás do carnaval em outro, sem consequência espiritual. E isso revela não apenas a falta de vergonha, mas a falta de entendimento bíblico. Porque quando a igreja normaliza esse tipo de mistura, ela deixa de ser referência de luz e passa a ser apenas mais um palco, mais um show, mais um espaço de entretenimento religioso. Aí a pergunta que fica é simples: quem está influenciando quem? A igreja está transformando o mundo ou o mundo já entrou para transformar a igreja e tomou conta do altar? A Bíblia não deixa margem para erro quando diz, em Efésios 5, versículo 11, que nós não devemos ter comunhão com as obras infrutuosas das trevas, mas antes devemos reprová-las, condená-las e expô-las e não aplaudir, não romantizar e muito menos exaltar. Só que o que a gente vê hoje é exatamente ao contrário disso. Está acontecendo aí diante de nós. Como foi na última sexta-feira 13, justamente na abertura do carnaval, quando resolveram fazer uma homenagem às bruxas, usando esse discurso de que a bruxa está solta, transformando símbolos ligados ao ocultismo em espetáculo, em festa, em algo bonito, divertido, cultural, como se isso fosse apenas folclore inocente, quando na verdade o mundo espiritual entende muito bem o significado dessas coisas. Enquanto muita gente bate palma achando engraçado ou achando irrelevante, o inferno celebra, porque tudo isso é tratado como exaltação, como propaganda simbólica do que se opõe a Deus. E é por isso que a palavra não manda a gente ser neutro, nem tolerante nesse sentido. Deus manda reprovar, porque quando o cristão se cala diante disso, quando a igreja acha normal, quando líderes espirituais fingem que não estão vendo, o pecado deixa de ser confrontado e passa a ser normalizado. E aquilo que deveria causar temor passa a virar entretenimento, mostrando quanto nós estamos vivendo em dias perigosos, em que as trevas não se escondem mais, mas desfilam em praça pública, são aplaudidas e chamadas de arte, entrando até dentro da igreja, enquanto muitos crentes preferem fechar os olhos para não parecerem radicais, esquecendo que a omissão também é pecado, é uma forma de concordância com o mundo. Ou seja, o que a gente vê no carnaval é exatamente isso. Uma exaltação aberta às trevas, símbolos espirituais sendo celebrados, fazendo referência clara ao ocultismo, e muita gente fingindo que é só cultura, só brincadeira, só festa popular. Mas a Bíblia é direta quando diz em Mateus capítulo 6, versículo 24, que ninguém consegue servir a dois senhores ao mesmo tempo. Você até pode tentar, pode forçar uma conciliação, pode criar um discurso bonito, mas na prática isso não funciona. Porque em algum momento você vai agradar um e desagradar o outro. E espiritualmente isso é inevitável. E é nesse contexto que surge esse vídeo da Ivete Sangalo, que está viralizando nas redes sociais, gerando debate, gerando choque em muita gente. E aqui eu quero deixar algo muito claro, tá? Para não haver distorção. Ela é livre como qualquer pessoa, para professar a fé que ela quiser, para se expressar do jeito que ela acredita, para seguir a religião que ela escolheu. Isso é um direito dela. Eu não estou aqui para atacar a pessoa dela, nem para tirar esse direito dela ou de ninguém. O ponto não é esse. O ponto é o alerta espiritual para quem se diz cristão. Porque uma coisa é alguém manifestar a sua crença de forma aberta e assumida, outra completamente diferente é o cristão achar normal, admirar, aplaudir e seguir e ainda tentar misturar isso com a fé bíblica. Como se fosse tudo a mesma coisa. Como se Deus aceitasse qualquer tipo de culto, qualquer tipo de manifestação e qualquer tipo de exaltação. E a palavra de Deus é clara, dizendo que Deus não aceita, que não compactua e não divide a sua glória. E é exatamente por isso que esse tipo de cena precisa ser analisado com discernimento espiritual. Não com ódio, mas com verdade, para que nós cristãos não venhamos a nos iludir achando que dá para estar
em 2 ambientes espirituais ao mesmo tempo, sem colher consequências. Eu vou mostrar um trecho dessa possessão demoníaca da Ivete Sangalo no palco, porque tem gente que ainda insiste em dizer que o mundo espiritual é brincadeira, que isso não existe, que é exagero, é coisa da cabeça de crente. Então presta atenção nisso aqui. O Luiz Bate compartilhou nas suas redes sociais um vídeo que chocou muita gente, onde a Ivete Sangalo aparece no trio elétrico em Salvador, fazendo uma invocação explícita à pombagira, e logo em seguida ela apresenta um comportamento completamente alterado, uma incorporação, fazendo expressões estranhas, caretas, movimentos descontrolados, algo que qualquer pessoa minimamente sensata percebe que não é normal, não é energia do show, é algo espiritual, algo pesado, perturbador, e é exatamente aí que mora o perigo. Porque o mundo espiritual existe sim, ele é real, ele é sério, e ele não é neutro. E a Bíblia, ela sempre deixou isso muito claro. O problema é que muita gente acha bonito, acha cultural, acha exótico, acha arte, mas não entende que por trás dessas manifestações existe um princípio espiritual real sendo ativado. E quando isso acontece ao vivo, diante de milhões de pessoas em rede nacional, não dá para fingir que é só entretenimento, porque aquilo ali não é glorificação a Deus, não aponta para a luz, não conduz à verdade. Pelo contrário, normaliza o oculto, banaliza o espiritual e faz muita gente achar que brincar com essas coisas não tem consequência, quando na verdade tem, e são consequências sérias, profundas e perigosas. Veja. Agora eu quero jogar essa pergunta direto para o colo de vocês, sem rodeios e sem maquiagem, porque o que está na tela não passa despercebido para quem tem discernimento espiritual. Não está visível aí nas imagens que a Ivete Sangalo aparenta estar sob influência de uma força estranha, algo que claramente não vem da parte de Deus? Olha as expressões, os gestos, as mudanças no semblante. Isso aí é uma performance que muitos estão dizendo que é uma possessão demoníaca. E eu quero saber o que você vê, o que você acha. Para alguns é apenas arte ou um exagero cênico. Para outros é a manifestação espiritual explícita. Algo que a Bíblia alerta que existe e não pode ser tratado com brincadeira. Então eu quero saber de você. Comenta aqui abaixo. Fale com sinceridade. Na sua visão, isso é só show ou ali tem uma influência espiritual que não vem do céu? Ivete está possuída pelo capiroto ou não? A tua opinião importa muito para esse canal, porque esse canal é um espaço de reflexão e não de pensamento automático, tá bom? Deixe o seu comentário aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com familiares, amigos e dos seus grupos e contatos do seu celular e nas tuas redes sociais. Espalhe esse debate para quem precisa refletir sobre o que está acontecendo no mundo. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos aqui do canal. E se você quer aprender a fazer dinheiro honesto online, trabalhando e vendendo na internet pelo teu celular, o Tom Dimas está oferecendo uma mentoria gratuita. É só você clicar no link do primeiro comentário fixado e falar com a nossa equipe para receber todo o suporte e participar dessa mentoria. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, até o nosso próximo encontro, e que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família poderosamente em nome do Senhor Jesus.